Antes mesmo de começarmos a falar de concurso público, de estratégias de estudo ou qualquer coisa nesse sentido, eu queria deixar registrado aqui a minha solidariedade a toda a população do Rio Grande do Sul, que está sofrendo enormemente com as enchentes, inclusive que foi o motivo do cancelamento da aplicação das provas do Concurso Nacional Unificado. Eu tenho recebido alguns questionamentos de candidatos indagando sobre o que fazer nesse período, até que as provas sejam remarcadas, que a situação lá no Rio Grande do Sul retome para um mínimo de normalidade, que não é o que está acontecendo no momento ainda, para que o governo federal tenha então condições de remarcar uma nova data para a aplicação da prova. Eu separei e vou trazer aqui no vídeo de hoje então estratégias que eu utilizaria se estivesse estudando para o Concurso Nacional Unificado. Durante a minha preparação eu passei por uma situação de cancelamento de prova, claro, nada comparado ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas foi uma situação de cancelamento, e aplicando essas estratégias que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje, eu tive condições de depois, quando a prova foi remarcada, ser aprovado nessa prova e ser posteriormente nomeado na prova o concurso do Tribunal de Justiça. E fica ligado porque essas dicas, essas estratégias que eu vou apresentar aqui hoje se aplicam tanto para os cargos de nível superior quanto para os cargos de nível médio. E fica comigo até o final do vídeo, porque lá no finalzinho eu separei uma estratégia que pode ser o grande diferencial competitivo no dia da prova. Quais são essas estratégias? Número 1, revisar o conteúdo que você já estudou. O momento agora é de você sedimentar aí na sua memória o que você já havia estudado, para não correr o risco de ao longo desses 3 ou 4 meses seguintes esquecer tudo que você tinha aprendido. E o que você vai fazer é revisitar todas as suas anotações, seus resumos, seus flashcards, mapas mentais, enfim, uma metodologia que você vinha adotando. E isso é imprescindível para você memorizar mais, e nessa revisão o que você deve se atentar? Você vai buscar sanar todas as suas dúvidas, seja um ponto do edital mal compreendido, seja um ponto do edital que tinha um conteúdo mais denso e você teve dificuldade de aprendizado, ou mesmo um conteúdo que você passou de forma mais rápida no primeiro estudo, no primeiro momento que você teve contato com aquela matéria. E olha só, se você está inscrito para um cargo de nível superior, blocos 1 a 7, lá nos eixos temáticos, do eixo temático 1 a 5, esses eixos temáticos recebem pesos diferentes a depender do cargo que você está estudando. Alguns cargos chegam a ter peso 5 para alguns eixos temáticos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que esse eixo temático, por exemplo, que tem peso 5 ou que tem peso 4, ele vale 5 ou 4 vezes mais que um eixo temático que tem peso 1. E agora na sua revisão, o que você vai fazer? Depois que você fez essa primeira revisão, você vai focar novamente naqueles eixos temáticos que tenham mais peso, seja 5, 4, 3, enfim. E por fim, você vai resolver questões de todo esse conteúdo que você já tinha estudado, mas vai resolver mais questões desses eixos temáticos que têm peso maior na sua prova. Com isso, você vai estar garantindo que vai estar estudando mais o que vale mais. O que tem maior peso na sua prova é o que você vai dar mais atenção nesse momento, e não só nesse momento, como eu falo um pouquinho mais adiante nesse vídeo, nos demais momentos de estudo que vem a seguir. Então vamos relembrar o que eu falei nessa estratégia. Você vai revisar todas as suas anotações, você vai resolver questões de todo esse conteúdo, mas você vai focar mais naqueles eixos temáticos que têm maior peso se você está inscrito para os cargos de nível superior. Seja na leitura ou na revisão, enfim, a forma que você adotar para revisar os seus resumos, ou mesmo na resolução de questões. E vamos para a segunda dica, mas antes, se inscreve no canal, que é para motivar a gente a continuar trazendo mais e mais conteúdo. Retomar o estudo de conteúdo novo. Vencida essa etapa inicial, o que você vai fazer? Você vai retomar o estudo daqueles conteúdos, daqueles pontos do edital que você não havia estudado ainda. Para os cargos de nível médio, o peso das disciplinas são equivalentes, né? São 4 disciplinas, 15 questões cada uma. Já para os cargos de nível superior, os pesos, como eu falei, dos eixos temáticos, são 5 eixos temáticos, podem variar de acordo com o cargo. Então, mais uma vez agora, na retomada dos pontos que você não tinha estudado, você vai priorizar, preste bastante atenção, você vai priorizar o estudo daqueles eixos temáticos, daqueles pontos desses eixos temáticos que
tem um peso maior, seja um peso 5, 4, 3 ou 2. Você vai nessa sequência. Se o eixo temático 5, por exemplo, tem peso 4 e o eixo temático 2, vamos lá, tem peso 3, você vai priorizar o estudo do que tem peso 4, depois do que tem peso 3, peso 2, peso 1, nessa ordem. E da mesma forma, sempre, mas sempre resolvendo questões de provas anteriores a respeito desses assuntos, preferencialmente da SESC-Gran-Rio. Se você não encontrar questões da SESC-Gran-Rio, claro, você vai para outras bancas. Vamos lá para a dica número 3, mas antes eu queria deixar um recadinho. Se você tiver alguma dúvida sobre o concurso, deixa nos comentários que quem sabe a gente consegue fazer um vídeo logo na sequência para esclarecer. Preparar-se para a prova de redação ou discursiva. E para finalizar, eu falei lá no comecinho que eu ia trazer aqui no final do vídeo uma dica muito importante. É para que você tenha muita atenção e se prepare de forma adequada para a redação para os cargos de nível médio e para a prova discursiva, a questão discursiva para os cargos de nível superior. Por quê, professor? Porque, olha só, de 100 pontos possíveis nas provas, na prova de nível superior ou na prova de nível médio, 20%, 20 pontos, que representa 20%, virão da prova objetiva. Então você imagine, 20% da sua pontuação final no concurso virá da prova discursiva ou da redação. E qual é a dica, afinal de contas, que eu trago para você se preparar adequadamente para essa prova? Olhe as provas anteriores da SESC-Gran-Rio. Identifique como que a SESC-Gran-Rio cobra tanto a redação para os cargos de nível médio quanto provas discursivas, questões discursivas. Identifique, resolva essas questões que tenham relação com alguma temática que você está estudando, mas identifique ali como é que é elaborada as questões, como é que o examinador costuma cobrar, o que ele costuma exigir do candidato. Se você, claro, está matriculado em um cursinho específico de redação, ótimo, o professor vai lá, provavelmente ele vai apresentar isso para você durante o curso. Mas se você não está, é imprescindível que você vá até no site da SESC-Gran-Rio, baixe as provas anteriores que tiveram redação ou mesmo questões discursivas e pegue ali a dinâmica do examinador. Como ele costuma cobrar esse tipo de conhecimento nas provas. E para finalizar, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e vê se você não está cometendo nenhum desses 7 erros que eu destaquei que muitos e muitos candidatos cometem durante a preparação.